Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo na paz? Essa é mais uma aula da disciplina de Introdução ao Curso e Ética Profissional. Na aula de hoje, vamos estudar sobre ética, moral e direito. É importante iniciarmos sobre esses dois sistemas que é comum escutar na área da tecnologia, que é o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Esses conselhos, eles são responsáveis por fazer a fiscalização. Então, eles fiscalizam, uma, as tarefas que os profissionais estão executando, os serviços que os profissionais estão executando. O profissional em eletrotécnica, ele se enquadrava nesses dois sistemas, só que há alguns anos foi modificado. Os técnicos foram desmembrados do CREA e eles fazem parte agora do CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Retornando para o CONFEA e o CREA, eles estão fazendo parte somente de fiscalização dos engenheiros. Tá? Engenheiros e agrônomos estão presentes aqui no CREA. No CREA, Sistema CONFEA, Sistema Federal, CREA, Sistema Regional. Por exemplo, no Ceará nós temos o CREA, já na Paraíba temos o CREA Paraíba, Pernambuco, CREA Pernambuco. E os técnicos estão aqui no Conselho Federal, ou seja, isso daqui é no Brasil inteiro, tá? Conselho Federal. Somente os técnicos aqui desmembrados. Mas enfim, o que vem a caracterizar tudo isso? O que vem a caracterizar o exercício da tarefa do engenheiro e do técnico? Ambos, o CREA e o CFT, eles têm a função de fiscalizar. Fiscalizar, são sistemas fiscalizadores. Ou seja, cada profissional ele tem responsabilidades profissionais. E a empresa que esse profissional trabalha, por exemplo, o técnico em eletrotécnica, ela também recebe responsabilidades, ela tem responsabilidades. E essas responsabilidades estão sujeitas de modo que a caracterização de qualquer lesão que possa surgir em outra pessoa, vamos ter que responder como profissionais. A empresa vai ter que responder como profissionais e o técnico vai ter que responder também. É comum a gente pesquisar e ver na televisão, às vezes até no YouTube, acidentes acontecendo, prédios caindo, um incêndio acontecendo. Então, por trás, sempre há um responsável. E onde é que nós devemos seguir? Devemos seguir em cima da ética. É a ética de fazer o que é certo. E o que é certo para nós quanto profissionais? Estudar normas técnicas. É por isso que o curso de eletro, ele vai estudando, nós vamos mostrando várias normas técnicas. Para projetos elétricos, para desenhos técnicos, para automação, CLP, enfim. Cada matéria existe uma norma técnica para cada tipo de projeto, cada tipo de atuação. E é interessante você, quanto aluno, se ligar nisso, estudar bastante, se dedicar e buscar essas resoluções e essas normas. Tá? Então, o que é que acontece? O que é que vai acontecer quando causar algum dano, alguma lesão a outra pessoa? Então, os profissionais e a empresa que tem esse profissional, eles vão ter que responder, vão ter que acarretar penalidades, ou seja, vão receber penalidades. E essa penalidade pode ser o cancelamento do registro profissional. Então você, como profissional, pode perder aqui o CFT, ou o engenheiro poderá perder o CREA. O pior de tudo também é que vamos respondendo essas penalidades e pode acontecer uma indenização e até uma penalização criminal. Ou seja, o profissional ele não estudou direito aquelas normas técnicas e executou fora da norma. Isso daí é considerado um crime. Por isso que é importante nós, como profissionais da tecnologia, estudarmos normas. Nada é à toa. A área da tecnologia não tem nada à toa. Tudo tem um sentido, tudo tem um motivo. Vamos dizer assim, por que esse T está aqui? Tem uma regra, tem uma norma porque esse T fica aqui, porque esse F fica aqui, porque esse C fica aqui. Tá? É um exemplo que eu estou falando. Por exemplo, a simbologia de uma tomada. Existe uma norma que é a NBR 5444 que estabelece simbologias de instalações elétricas prediais. E qual é a norma que estabelece todos os cálculos e os critérios da instalação de projetos elétricos residenciais?
a NBR 5410. Qual a norma que estabelece condições de segurança para trabalhos com energia elétrica? A NR10. Então aí é o que a gente vai estudar também. E na aula de higiene de segurança do trabalho, já vamos estudar sobre a CIPA, já estudamos sobre a EPIs. Enfim, então são todas essas normas que a gente vai ter que ir trabalhando, estudando, adquirindo conhecimento para executar lá fora no mundo do trabalho. Então, só recapturando, situações objetivas relacionadas com o exercício da profissão fiscalizada pelo sistema CREA, CONFEA, CFT, especificamente para os técnicos, que acarretarem lesões e danos alheios, ou seja, por exemplo, um edifício incendiou, ocorreu um incêndio, foi elaborado no momento do canteiro de obra, ou seja, o que é canteiro de obra? Canteiro de obra é no momento que está sendo executada a obra, aí fazem instalações provisórias. Então essas instalações provisórias a gente tem que ter o máximo de cuidado com elas. Isso tanto na área civil quanto na área elétrica, existe isso. Então devemos sinalizar, enfim, várias normas de segurança que a gente tem que executar. Então, recapturando, né, o que eu estava falando, situações objetivas relacionadas com o exercício da profissão fiscalizada pelo sistema, CONFEA, CREA, CFT, que acarretarem a lesões a danos alheios, independente se vai existir ou não um contrato. Ah, eu vou fazer aqui um serviço para um amigo, não tem contrato. Então, se causar dano a alguém, você vai ter que responder. Por exemplo, um desabamento de um muro sobre outro terreno, sobre um prédio, ou um curto-circuito que foi citado, que ele causou um incêndio e atinge um usuário do prédio, uma pessoa, ele pode ser queimado com aquele fogo através daquele incêndio, ou então pode morrer, pode falecer lá. Então vamos ter que responder, o profissional vai ter que responder e ele vai acarretar essas responsabilidades. Algo que é muito interessante para destacar, que o técnico em eletrotécnica, ele poderá projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800 kVA. O que vem a ser isso, 800 kVA? Isso é uma potência. Imagina só a nossa escola. A nossa escola, ela tem uma potência máxima de 200 kVA, potência projetada de 200 kVA. Então, o eletrotécnico, você concluiu o curso técnico, você deu entrada ao CFT através do seu diploma de conclusão de curso, você dá entrada ao CFT, vai estar habilitado, então você poderá ser responsável e projetar toda aquela obra elétrica de uma escola de padrão da nossa, ou de um edifício do padrão da nossa, ou maiores até 800 kVA. Por exemplo, um shopping center intermediário, ele vai ser por volta de uns 800 kVA. 800 kVA é uma potência bem alta, E o técnico em eletrotécnica, ele tem essa habilitação. Assim como o engenheiro eletricista também tem essa habilitação. Porém, o engenheiro eletricista, os níveis são maiores. As atribuições são maiores do que o do técnico em eletrotécnica. Mas voltando para o nosso setor, do profissional em eletrotécnica, existe também a possibilidade de exercer a atividade de desenhista. Então, além dele poder projetar, ele poderá dirigir, ou seja, ser o responsável por aquela obra, ele também poderá ser um desenhista técnico de sua especialidade. Qual é a especialidade? Elétrica, automação, eletrônica. Então, são especialidades aí do eletrotécnico. Isso aqui é muito bom para nós que estamos aí da área elétrica. Isso aqui é muito bom para quem tem um título de eletrotécnica. Conheço muitas pessoas que ganham muito bem, realizando projetos elétricos, viu? Inclusive, nós temos ex-alunos que hoje estão aí instalando placas de energia solar, energia fotovoltaica aqui no Cariri. Estão aí vendendo placas e instalações de energia solar no Cariri. Estão felizes da vida com a área que amam bastante. É uma área muito boa. Então, você como técnico terá essa oportunidade, mas tem que estudar as normas, conhecer esses princípios. Aqui é um exemplo de um muro que caiu, tá? Quem vai ser o responsável? Aqui não vai ser o eletrotécnico.
nós não podemos executar uma obra da área de civil. Se você, como eletrotécnico, for executar uma obra da área civil, você poderá perder o seu título, aliás, você poderá perder a sua habilitação pelo Conselho Federal dos Técnicos e não poderá assinar mais projetos, não poderá assinar projetos e realizar projetos da área elétrica. Ou pior, se aqui causar alguma morte, algum dano, veja que tem carros aqui, ó. Se causar, eu acho que é carros, se causar alguma morte, aí você poderá responder pelo crime e vai ser julgado, e é bem complicado, tá? Então, se liga nisso. Aqui, claro, a responsabilidade acredito que foi do engenheiro civil, então ele fez algum cálculo errado. Mas aqui para a nossa área, a área elétrica, veja só, uma edificação. Uma edificação dessa aqui, um eletrotécnico ele pode assinar e projetar a obra todinha elétrica aqui. Projetar que eu me refiro ao seguinte, ele não é o eletricista. Quem vai fazer toda essa instalação aqui é o eletricista, mas ele vai ser orientado por você, eletrotécnico. Eu como eletrotécnico, posso realizar? Pode, não tem nenhum problema. Mas aqui o foco maior é o que? Projetar e executar essa obra. Então você vai com sua equipe. Se tiver algum gato que foi feito, alguma coisa que foi feita aqui errado, e for depois da perícia, ou seja, aconteceu um incêndio, aí vai os peritos, eles vão fiscalizar qual foi a causa desse incêndio e detectar que foi um erro do projeto, aí você e a empresa que executou vai se responsabilizar, aliás, já é o responsável por isso e vai responder por isso, tá? Então, se for algum erro aqui, não seguiu a norma, então já pode considerar como uma penalidade grande, alta que você vai receber. Pode ser até um crime. Isso aí cabe ao pessoal da justiça interferir e analisar qual vai ser a situação, qual vai ser a penalidade, tá? Então, mas saiba que vai ser uma penalidade alta. Então você deve seguir o que? As normas técnicas. Edificação. NBR 5410 para instalações do para-raio, já existe outras normas, aterramento, já existe outra norma, e aí você vai seguindo todo o critério, tá bom? Então vamos aqui, espero que vocês não estejam assustados aqui com tudo isso que eu estou falando. O importante é que vocês acordem agora quanto profissionais e se dediquem nas normas técnicas que a gente vai passar para vocês, e vão estudando, e que essas aulas sejam somente um embasamento, não seja tudo, que você pesquise e se aprofunde cada vez mais nos conhecimentos da área da tecnologia, que é uma área incrível. Mas enfim, é comum a gente falar sobre ética, e ética ela é bem derivada mais para o ambiente de trabalho. Só que ela também exerce como a vida inteira, está presente na vida inteira. E vocês devem já se enxergarem como profissionais. Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Desde o momento que você estiver na sala de aula, que agora a sua sala de aula é virtual, que agora é na sua casa, devido à pandemia, você já deve se encontrar, se enxergar como um profissional. E isso é muito importante, porque o aluno que você é agora vai ser o profissional lá da frente. Se você é um aluno dedicado, pode ter certeza que as oportunidades vão ser maiores para você. Se você é aquele que é um pouco acomodado, pode ter certeza que vai ter um pouquinho mais de dificuldades. Então, tudo depende dos seus esforços. Então, sobre a ética. O estudo da ética iniciou com os filósofos gregos, há aproximadamente 25 séculos atrás. Veja que o estudo da ética ele já é bem antigo, mas até hoje em dia ele está no campo de atuação que ultrapassa os limites da filosofia. E inúmeros outros pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, eles dedicam-se a esse estudo, estudar sobre a ética. Ao iniciar um trabalho que envolve a ética, como objetivo de estudo, consideramos importante, como ponto de partida, estudar o conceito da ética. O que vem a ser ética? Como podemos melhorar a nossa ética? Vamos ter que estudar sobre isso. Estabelecendo seu campo de aplicação, onde a ética vai ser aplicada, e fazendo uma pequena abordagem das doutrinas éticas que consideramos mais importantes para o nosso trabalho. Então, profissional eletrotécnica, estudar normas técnicas e executar essas normas. Outro grande exemplo que pode acontecer, como o pessoal pensa que o eletrotécnico é um eletricista, eles se confundem. Então eles podem muito bem chegar, principalmente numa cidade pequena, chegar a você e pedir para você fazer um gato.
jamais você irá fazer isso. Porque nós temos o conhecimento do que é certo e temos o conhecimento do que é errado. E principalmente agora, depois dessa aula, que eu tenho certeza que vocês ficaram um pouco assustados no início da aula, que você vai se responsabilizar por aquilo. Você vai se responsabilizar por aquele serviço. Eu, então é necessário você focar nisso, fazer o que é certo, tá? Então vamos aqui continuando. Então aqui, ó, a ética, ela está ligada na moral e ligada no direito. Pode ver que os três estão interligados: a ética, a moral e o direito. Então vamos aqui caracterizar cada um. A ética, ele é um conjunto, consistem, a ética consiste no conjunto de princípios morais. A ética, a ética é um a ética consiste num conjunto de princípios morais que deve ser observado no exercício da sua profissão. Então, quando você for começar a trabalhar, você já deve analisar isso. A, ela consiste também no conjunto de princípios morais. Opa. Então, observem aqui que a ética, a moral e o direito, eles estão em sequência um com o outro, estão interligados. Eles fazem parte, precisam um do outro, a ética, a moral e o direito. E sobre ética, ele consiste no conjunto de princípios morais. Esses princípios morais, eles devem ser observados o quê? No exercício de sua profissão. Você sabe que o eletrotécnico ele tem que executar todas as normas. Você sabe que o engenheiro civil ele tem que executar conforme todas as normas. O engenheiro eletricista também. Você sabe que o médico ele deve estudar, ele deve se qualificar cada vez mais para não errar. Então, cada profissional ele tem que seguir isso, a sua visão ética. A ética ela tem uma relação maior com as profissões, porém, fora das profissões, em sua casa, com sua família, também você deve ser ético. A ética seria como uma regra a ser seguida, ou seja, são regras a ser seguidas com um dever profissional que tem aquele com quem contrata seu serviço. Você tem um dever com aquela pessoa que contrata um serviço. Vamos dizer que uma pessoa liga para você, eu quero fazer um sistema de automação na minha indústria, eu quero que as minhas máquinas sejam automatizadas, que eu consiga realizar uma maior produção em menor tempo. Então você vai fazer um projeto com ele e ele pede para você não divulgar. Por que divulgar? Porque hoje, devido ao crescimento, ao avanço das tecnologias digitais, principalmente as redes sociais, eu tenho certeza que vocês sabem que as redes sociais hoje é uma grande porta para vendas. Venda como assim? Vender o seu perfil como profissional, para o pessoal ver o seu trabalho, vender um produto. É muito importante, por isso que você tem que ter o máximo de cuidado do que você posta nas redes sociais. Tá? Porque ali é uma grande porta para o pessoal ver o profissional que tu é, a pessoa que tu é, como pessoa, como profissional. Tá? Então, veja só, o cara contratou o seu serviço para fazer a automação daquela máquina. E ele pediu sigilo a você, para você não postar nas redes sociais. Então você não vai postar nas redes sociais, você não vai comentar para os colegas, para a empresa que é concorrente dele, não vai comentar para a empresa que é concorrente dele. O projeto dele é isso, ele está usando tal peça, ele está usando tal marca, tal, enfim. Então, manter sigilo. Outro exemplo, vamos dizer que você tem uma assistência técnica de celular, que o eletrotécnico ele pode executar isso. Então vamos dizer que você tem uma assistência técnica de celular. Uma pessoa vai fazer um orçamento para você e a peça e o conserto deu por volta de R$ 250. Aí o cliente vai falar, não, mas fulano e tal, dali da outra rua, ele conserta por R$ 100. Você sabe que o preço é desleal, você sabe que a qualidade é diferente, e aí você não vai poder rebater isso. Você só vai dizer, com humildade, você só vai dizer que infelizmente esse é o preço que você sugere, devido a isso, devido à qualidade, devido a isso, enfim. Você não vai falar do outro colega, você não vai falar mal do colega, você não vai falar mal do serviço do colega. Mesmo que o cliente ele cutuque, ele queira fazer isso, porque é comum. Então você vai manter o que? A visão ética, tá? Ser ético. Ficar focado no seu serviço, no seu trabalho. Ser ético
nada mais é do que cumprir valores da sociedade em que vive. É agir sem prejudicar o próximo. Veja só o que eu acabei de falar, sem prejudicar ninguém. É agir e se responsabilizar pelas consequências de suas ações. Por isso que eu falei que você tem que ter cuidado no que posta nas redes sociais. Cuidado no que fala com o colega, como fala com o colega, com os professores. Por que eu estou falando colega e professores? Porque hoje o seu mercado de trabalho é a sua escola. Já já vocês vão estagiar, daqui a alguns anos vocês vão estagiar, vão ir para o mercado de trabalho e tem que ter a visão ética lá. Tem que executar o que vocês estão aprendendo agora. E vamos aqui para a moral. Moral consiste em conjunto de regras. A moral é um conjunto de regras que trata dos atos humanos, das suas ações, do que você faz, dos costumes e dever de um homem à sociedade perante a sua classe. A moral ela consiste em conjunto de regras, também é um conjunto de regras. Ela pode ser um pouco confundida com a ética. São bastante, geralmente são confundidas. Mas aí estabelece o quê? Um conjunto de regras que atua de uma forma interna. Como assim interna? Ou seja, só tem um alto valor dentro das pessoas. Ela se diferencia de uma pessoa para outra. Então você tem um princípio de moral, o seu vizinho já deve ter um princípio de moral diferente. O seu colega, o seu professor, o seu empregador vão ter princípio de moral diferente. Tá? Ou seja, ó, um exemplo, tem pessoas que têm um princípio de moral que não tem medo de fazer conta. Compra a prazo e não está nem aí se vai pagar. Já existem outras pessoas que têm um princípio de moral que ele só consegue comprar, ele só vai comprar alguma coisa se ele vê que tem condições de ficar pagando, se for a prazo. Ah, eu dividi aqui uma compra em 10 de 10 reais. Total foi 100 reais. Todo mês ele está lá, pagando aqueles 10 reais. Todo mês está lá. E tem pessoas que já têm uma moral diferente desses dois citados. Ele vai fazer a compra também. 10 de 10 parcela, 10 parcelas de 10 reais. Então ele está na primeira parcela, ele já conseguiu todo o dinheiro, ele já vai e já quita tudo. Pá. Então aqui são princípios de morais. Tá? Isso é pessoal, isso é praticamente pessoal, mas são um conjunto de regras. Como também isso diferencia de localidades. Por exemplo, o princípio moral de Aurora já é um pouco diferente do Juazeiro do Norte. O que o pessoal realiza lá já é um pouco diferente. Os princípios que eles têm já são diferentes. O princípio aqui no Brasil já é diferente dos princípios de moral lá na China, por exemplo. Enfim. E deixa eu ver aqui. E o direito? Direito é aquilo que você pode reclamar que é seu. Ou seja, o direito de ir e vir, você como eletrotécnico tem o direito de projetar, tem o direito de assinar projetos, tem o direito de executar uma obra, você tem o direito de estudar as normas, tem o direito de dar entrada ao seu projeto, enfim, esses daí são direitos. O direito ainda é tudo aquilo que é justo e conforme a lei e a justiça. Ou seja, o CFT está acoplado juntamente com a justiça. O direito, ele tem vários significados. Ele pode ser aquilo que é justo perante a lei e a justiça, aquilo que você pode reclamar que é seu, como foi citado. Mas é importante analisar aqui o seguinte, ó, a ética, a moral e o direito, eles estão interligados, eles são necessários, esses três, tá? Você tem que saber fazer o que é certo, em cima dos seus costumes, isso daqui pode ser modificado, tá? Como é que ele vai ser modificado? Dependente de vários setores, vários fatores. As pessoas com quem você convive, a empresa que você trabalha. Você vai para uma empresa que ela tem uma visão moral de um nível X, vai para outra empresa que tem uma visão moral de um nível Y, ou seja, ela é diferente. Então você tem que executar isso daqui conforme todo o direito que você tem como profissional, o direito que a empresa tem perante a justiça, perante a sociedade. E aqui nesse quadro, nós vamos aqui mostrar para vocês, para a gente tentar diferenciar um pouquinho sobre ética e moral. Analise só, aqui nós temos do lado esquerdo a ética, no lado direito a moral. A ética, ela é permanente, ou seja, ela deve ser universal, deve ter em todo lugar. A ética, ela é permanente, já a moral, ela é temporal. Por que é temporal? Porque ela pode ser modificada, que nem eu falei.
devido à convivência das pessoas, devido aos conselhos que você recebe, devido aos estudos que você tem, devido às práticas que você faz sobre ela, você tem que praticar ela, devido à região, à cultura. Então aqui ela é temporal. Já a ética, ó, ela é universal, deve existir no mundo inteiro. Tá? Já a moral ela é cultural. Nós temos a moral aqui no Brasil, como foi citada, por exemplo, final de ano, executar festas natalinas. Aqui em Aurora nós tínhamos uma cultura de executar festas em semana no município. Então tudo isso daqui é uma moral da cidade, uma cultura, enfim, todas essas coisas aqui. Nós como profissionais, como curso, nós tínhamos uma cultura de fazer um campeonato de robótica que esse ano já acabou, já foi modificado devido à pandemia, tá? Então aqui, ó, a ética também segue regras. A moral são conduta de regras, são várias regras. A ética, você aprende na teoria, tem que aprender na teoria e praticá-la. Já a moral, você vai praticando, isso daqui vai ser, ó, temporal, modificada, tá? Pode analisar que elas são semelhantes, porém, há uma pequena diferença. Há diferenças. Para melhorar um pouco aqui, tem uma história bem bacana que eu vou passar para vocês. Veja só, pessoal, existe aqui essa história que muito me chamou a atenção, eu achei muito legal. Eu posso até passar o link para vocês, mas está aqui o link, ó, só pesquisar nesse blog. E essa história estabelece o seguinte, ó, é uma pescaria inesquecível. Tema, ética para ensino fundamental com gabarito, tá? Tem umas questões aqui e você poderá executar, estudar essas questões. Como é para o ensino fundamental, mas nós estamos no ensino médio, estabelece que o tema é o mesmo e é bem bacana essa história aqui. Uma pescaria incrível, isso é o título. Eu já tinha assistido alguns vídeos com essa mesma história, mas observem só. A criança, ela tinha 11 anos e a cada oportunidade que surgia, ia pescar num cais próximo ao chalé da família, numa ilha que ficava em meio a um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas pai e filho saíram no fim da tarde para pegar apenas peixes, cuja captura estava liberada. O menino arrumou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo, elas se tornaram prateadas, pelo efeito da lua, nascendo sobre o lago. Quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração enquanto o garoto, habilmente e com muito cuidado, erguia o peixe exausto da água. Era o maior que já tinha visto, porém sua pesca só era permitida na temporária. Veja só isso aqui, ó. Era o maior peixe que ele já tinha visto, porém a sua pesca só era permitida na temporada, ou seja, estava proibido levar esse peixe de lá. O garoto e o pai olharam para o peixe. O peixe era tão bonito, as quebras voltaram para trás e para frente. O pai então acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Ele olhou para o relógio para ver se já estava no tempo que seria permitido. Pouco mais de 10 horas da noite. Ainda faltam quase 2 horas para a abertura da temporada. O que muitas pessoas iriam fazer? Iriam levar esse peixe. Em seguida, olhou para o peixe e depois para o menino dizendo: "Você tem que devolvê-lo, filho." Aí o menino falou: "Mas papai", reclamou o menino. Ele reclamou: "Não, eu quero levar." E o pai falou: "Vai aparecer outro", insistiu o pai dele. E o menino falou: "Não tão grande quanto a esse." E ele chorando, começou a chorar. O garoto olhou para a volta do lago. Não havia outros pescadores e embarcadores à vista. Não tinha ninguém próximo deles. Ele poderia muito bem ter levado esse peixe e agido aqui. Mas vamos ver aqui a moral dessa história. Voltou novamente a olhar para o pai. Mesmo sem ninguém por perto, sabia que pela firmeza da voz do pai dele, que a decisão era inegociável. Ou seja, deixa esse peixe aí. Você não vai levar, não tem outro caminho.
Não tinha ninguém próximo, mas ele manteve a palavra, ele viu que tinha que manter a ética, ele fazia o que é certo, mesmo que não tenha ninguém por perto. Então a criança devagar tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. O peixe movimentou rapidamente o corpo e desapareceu. Naquele momento, o menino teve certeza de que jamais pegaria um peixe tão grande quanto aquele. Tá aqui o autor. Bacana, gente. Que história legal, viu? Que história legal. Aí analisa só o seguinte. Quantas das vezes as pessoas veem que não tem ninguém próximo dele, não tem ninguém próximo, ninguém vindo, e ele age de maneira errada, incoerente, antiética. Então a ética é isso, é você fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja te olhando, mesmo que ninguém esteja próximo de você. Como profissional, isso daí é essencial. Como pessoa, é fundamental. Você tem que ser ético em tudo que você fazer o que é certo, o que é seu, o que não é seu não é, o que é permitido pode, o que não é permitido você não vai fazer, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que tenha sido tranquilo para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.